Fala galera, beleza? Então, hoje a gente está aqui para mais uma receita, certo? Bom, eu vou mostrar os ingredientes aqui. Hoje a receita é de polenta com ragu de carne, certo? Bom, receita na internet aí tem um monte, tá? Mas eu vou mostrar a minha receita, tá? O jeito que eu faço, tá? Tá certo? Então agora eu vou mostrar os ingredientes, tá certo? Espera um pouquinho. Vamos lá. Para essa receita a gente tem aqui 2 xícaras, tá, de fubá, tá? Não é aquela polenta pré-cozida e coisa e tal, não. É fubá mesmo, tá? A gente vai fazer na panela de pressão, que é rapidão, tá? Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês aqui. Tá, então aqui eu tenho aqui 2 xícaras de fubá e eu tenho aqui também para polenta, eu tenho aqui a tríplice coroa, tá, dos queijos, tá? Eu tenho aqui parmesão, cheddar e mussarela, que é para colocar só no final quando já tiver cozido. E eu tenho aqui manteiga, tá? E eu tenho aqui para dar uma saborizada legal no na nossa polenta, eu tenho aqui deste lado amarelo, mais amarelinho, é alho em pó, deste outro lado é cebola em pó e aqui um cubo, tá, de caldo de legumes, tá? Você coloca aí o caldo que você quiser, você pode colocar de frango, pode colocar de carne, tá? Tanto faz, tá certo? Esses ingredientes aqui, esses quatro aqui, esses três aqui, né, no caso, são para nossa polenta, tá certo? Aí para o nosso ragu de carne vem aqui uma lata de tomate pelado, tá? E aqui eu chamo de tríplice coroa, tá? Do sabor para qualquer proteína que você quiser fazer cozida, aí é bem importante você fazer isso, que é cenoura, cebola, tá? E aqui no meu caso, na verdade é salsão, tá? Talo de salsão, mas no meu caso, como eu tô sem, mas esse aqui é um belo substituto, tá? Que é o talo da salsinha. A mesma salsinha que a gente vai colocar no final do processo, a gente tira o talo, tá? Que a gente ia jogar fora e coloca no cozimento, tá? Do nosso ragu. Tá, e para finalizar a gente tem aqui champignon, tá? Eu gosto bastante de colocar champignon. O que eu acabei de falar, a folha da salsinha, tá? E eu tenho aqui também alho para saborizar. E tenho aqui um pouquinho de azeitona e tá? E aqui cebola, que eu já falei. E eu tenho aqui mostarda Dijon, tá, gente? Isso aqui é uma dica bacana para fazer carne de panela ou ragu, seja o que for que você vai fazer, tá? Fica bem bacana, tá? Você colocar um pouco de mostarda Dijon, tá? Na sua carne de panela ou no seu ragu, tá? Vai ficar bem legal. E eu tenho aqui outros temperos. Eu tenho aqui páprica defumada. Eu tenho aqui sal, pimenta. E eu gosto de colocar, gente, como eu já vou colocar páprica defumada, eu gosto de colocar um pouquinho, tá, de fumaça líquida. Eu tenho aqui fumaça líquida, orégano, pimenta, tá? Essa aqui é a pimenta dedo de moça em conserva, tá certo? E para essa receita a gente vai usar em torno, tá, para nossa polenta, tá? Eu tenho aqui já 1,5 litro de água na panela, tá? E eu tenho aqui mais meio litro de água, ao todo são 2 litros. Meio litro de água para dissolver aqui, para colocar na nossa, no nosso fubá, tá certo? Eu vou fazer todo o processo passo a passo, vocês vão entender o porquê que eu separei 1,5 litro, tá? De meio litro para hidratar o nosso fubá, tá certo? Então a gente já volta, eu vou separar, eu vou preparar todos os nossos temperos aqui, todos os nossos esquemas. Ah, eu esqueci da carne, tá? A carne tá na geladeira. Eu não tirei a carne da geladeira ainda, eu vou tirar a carne da geladeira agora, tá? Mas é mais ou menos 1 quilo e pouco de carne, tá? Eu tô usando capa de costela, que normalmente o pessoal chama de capa de costela, ou costela sem osso, tá? Mas você pode usar a carne que você quiser, você pode usar alcatra, você pode usar fraldinha, você pode usar a carne que você quiser, tá certo? Para fazer o seu ragu. Então daqui a pouco a gente volta.
Fala galera, voltamos. É o seguinte, então, eu já coloquei aqui no fogo 1,5 litro de água, tá? Que ela tem que estar quase fervendo, já tá quente, já quase fervendo, pra gente adicionar o nosso fubá hidratado, tá certo? E eu também já coloquei aqui outra panela de pressão, as duas são panelas de... E eu vou colocar aqui um fio de azeite. O restinho do meu azeite aqui, tá? Azeite espanhol muito bom, tá? Então vamos aqui. Um fiozinho de azeite, tá? Enquanto isso a gente vai fazer o seguinte. Em meio litro de água, a gente vai hidratar o nosso fubá, tá certo? Aí a gente vem aqui, dá uma misturadela. A gente está hidratando nosso fubá para não empelotar depois, tá, gente? É normal assim mesmo, tá? A gente está hidratando. O fubá, ele é desidratado, tá? Então a gente está dando uma hidratada nele aqui. Aqui tem meio litro de água, tá, gente? Aí, já puxou bem, tá? Tá bem puxado. Deixa eu dar uma baixada nesse fogo aqui, para me explicar aqui. Aí, como vocês podem ver, puxou bastante. Então vou colocar mais um pouquinho de água aqui, tá certo? Mas enquanto isso, já tá fumaçando aqui, a gente vai refogar a nossa cebola. Aí, o barulhinho. A gente vai dar uma refogada aqui na nossa cebola. Eu abaixei um pouco o fogo aqui, tá? Estou fazendo os dois processos ao mesmo tempo para adiantar a nossa polenta com ragu de carne, tá? Então eu estou aqui dando uma refogadinha na cebola. Enquanto isso eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, ó, no nosso fubá. Eu coloquei meio litro, tá? Então se eu coloquei mais um pouquinho, digamos aí mais uns 100 ml, tá? Deixa ele aqui agora reservado. Enquanto isso, a nossa cebola tá dourando aqui, a nossa cebola. O que a gente quer é que ela fica meio translúcida, tá? A cebola fica meio translúcida. Mais ou menos já chegou no ponto. Nesse ponto aqui a gente coloca o nosso alho. Aqui tem 3 dentes de alho grandes, tá? 3 dentes grandes de alho. E a gente faz esse nosso... Esse aqui é um refogado básico, tá? Para quase tudo, tá, gente? Cebola e alho é básico para quase tudo. Tem que ter cebola e alho, tá? Em tudo. Em quase toda a comida tem que ter, tá? Essa aqui é a nossa base, tá? Para a nossa carne. Nosso ragu de carne. Certo? Alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui na bancada, que é o vinho tinto, tá? Tem que ter um copo, mais ou menos 200 ml de vinho tinto. Seco, tá? Vinho tinto seco. Eu esqueci de colocar aqui, tá ali. Eu já vou pegar já para vocês. Enquanto refoga aqui, eu vou pegar nossa carne que estava na geladeira. Aí galera, a gente voltou. Aí aqui tem mais ou menos 1 kg, 1,2 kg mais ou menos de capa de costela, tá? Costela sem osso, capa de costela, tem vários nomes aí, a galera gosta de dar vários nomes. Aqui a gente vai fazer um fundo de panela, agora a gente vai aumentar o fogo. Opa, tá fugindo aqui, né? Vamos, cebola e alho. A nossa panela aqui, ó, essa nossa água aqui, 1,5 litro, já tá quase fervendo. Tá? E a gente está dando uma refogada aqui
para começar. Estamos iniciando o nosso ragu. Então, galera, é o seguinte, normalmente eu uso a mesma colher, tanto para refogar quanto para mexer aqui, mas nesse caso aqui, como eu não quero, eu quero o meu angu bem lisinho, sem nada pedaçudo, então eu não vou usar a mesma colher, tá? Vou pegar uma outra colher aqui agora. Caiu aqui, rapaz. Enquanto isso a gente está fazendo dando aquela nossa refogada na carne com cebola e alho, só, sem sal, sem nada. Para o nosso ragu a gente tem ainda aqui uma lata de tomate picado, de tomate pelado. A gente tem aqui cenoura e a gente tem aqui, na verdade, teria que ser talo de salsão, tá? Mas eu tô sem salsão e eu tenho aqui a tríplice coroa do sabor. Hoje eu tenho tudo tríplice coroa. Aqui é talo da salsinha, tá? A salsinha a gente picou as folhas pra gente colocar no final do processo. Aqui o talo a gente vai colocar aqui no cozimento. 2 folhinhas de louro e 2 raminhos pequenos, tá? De alecrim. Fora isso a gente tem sabor, né? A gente tem que agregar sabor aqui a nossa polenta e também a nossa carne, né? Então a gente tem sal, pimenta a gosto. Eu vou colocar páprica defumada e vou colocar um pouquinho de fumaça líquida. E também vou colocar a nossa mostarda Dijon, tá? Isso é uma dica bacana, importante. Se você nunca usou, experimenta fazer na sua carne de panela, tá? Coloca a mostarda Dijon. Sua panela de carne de panela comum que você faz sempre, não precisa fazer igual a minha, não faz a sua. E coloca 2 colheres de mostarda Dijon, 1 ou 2 colheres de mostarda Dijon. Você vai ver a diferença que faz, tá? É fantástica, a diferença é gritante. Já dando uma refogada aqui, a nossa água está quase fervendo. Aí, ó, o nosso fubá já hidratou legal, tá? Ele ficou aqui uns 5 minutos no máximo hidratando, tá? Com aquele meio litro de água mais um pouquinho, tá? Mais uns 200 ml, uns 700 ml de água, tá? Porque a nossa polenta é uma polenta cremosa, tá? Então, e se você quiser ela mais dura, você deixa mais tempo no fogo. Mais mole, menos tempo. Mas eu vou falar mais ou menos o tempo certo, tá? Então a gente está aqui. Com a nossa água quase fervendo, a gente vai entrar o nosso fubá hidratado. É isso aí. Nesse momento aqui, galera, é importante você não parar de mexer. Você acabou de colocar o fubá hidratado na água fervendo. A água estava fria, tá? Aquela água que eu tinha dissolvido aqui, o fubá estava fria. Ó, pode ver, ele tá lisinho, não tem um caroço. Lisinho, lisinho, lisinho. Mas se você parar de mexer, ele vai encaroçar. Então você tem que continuar mexendo, tá? Até ele começar a borbulhar. Quando ele começar a borbulhar, você pode fechar a panela de pressão. Daí são 10 minutos. Conta 10 minutos no relógio. Quando ele começar a borbulhar aqui, você fecha a panela. Começou a chiar 10 minutos, tá? Eu vou mostrar todo o processo aqui, vocês vão ver. Por enquanto, tá começando a querer borbulhar. Ó, aí já tá começando a borbulhar. Meu fogão aqui tem um fogo bem forte, tá? Ele é bem legal. Então, pronto. Deixa eu dar só uma mexida na nossa carne aqui. Beleza. Beleza. Aí. Começou a borbulhar. Fecha a panela. Abaixa o fogo. Fogo médio. Começou a chiar 10 minutos. Enquanto isso aqui,
A nossa carne já deu uma selada legal, já pegou uma cor legal. Aí aqui a gente vai entrar com pimenta do reino, pimenta do reino é a gosto também, tá, galera? Coloca o quanto você quiser. Eu no final do processo também vou colocar mais, tá? E aqui o sal. Vamos lá no sal. Aí. Enche da mexida. Beleza, beleza. Aí agora a gente vai entrar aqui com a nossa lata de tomate pelado. Pronto. Uma lata de tomate pelado. Agora a gente vai entrar com a nossa cenoura, uma cenoura mais ou menos, tá? Uma cenoura picada. O fogo tá alto ainda, tá, gente? Pronto. E aqui a gente entra com aqueles nossos temperos. O talo da salsinha, 2 folhas de louro e 2 raminhos pequenos, tá? De alecrim. Legal. É isso aí. Agora a gente vem ver o seguinte. Eu esqueci um detalhe, tá, gente? Eu esqueci de colocar aqui na nossa água primeiro, tá? Não pegou pressão ainda. O problema tá a ordem aqui, não tem problema. 100 gramas de manteiga. E eu tenho aqui aquele nosso tempero seco que eu falei, que é a cebola e o alho. Aqui eu tenho que abaixar o fogo também, tá? Um fogo médio para baixo aí. E sem problema nenhum, tá? Você não precisa. Lógico, eu esqueci que eu devia ter colocado na água, tá? Para depois incorporar. Mas cozinha assim mesmo, às vezes você esquece, tá, gente? Você esquece das coisas, tá? Mas você pode incorporar aqui, ó, nesta hora, sem problema nenhum. Aí, ó. Foi até bom eu abrir a panela, que eu tinha esquecido, porque eu tô percebendo aqui o seguinte. Esse nosso fubá aqui, eu falei 2 litros de água ao todo, tá? Meio litro lá, para poder hidratar o nosso fubá, e mais 1,5 litro fervendo. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, ó, vai faltar água. O que a gente faz? A gente inteira de água. É o que eu falo sempre, receita. Às vezes, tá? Às vezes, dependendo do material que você usa, da matéria-prima que você usa, você precisa adaptar, colocar mais água, menos água, tá? Quando você vai fazer um pão, por exemplo, nem sempre é aquela medida exata de farinha. Você tem que às vezes colocar mais farinha, menos farinha, tá? E não tem problema. Pronto. Sim, agora sim. Ela tá bem cremosa, tá bem legal. Pronto. Esse é o ponto que era para estar inicialmente, tá, ó, bem líquido. Que ela vai cozinhar, tá, e vai reduzir isso aqui, ela vai ficar endurecer. E depois que esfria, ela endurece mais ainda. Mas quando vocês podem ver, ela tá bem lisinha, não tem um caroço, não tem nada. É isso que a gente quer. Agora a gente vai fechar a panela. E ela vai dar pressão rapidinho, tá, gente? Porque ela tá bem quente, então ela vai dar pressão rápido.
e 10 minutos. 10 minutos é o suficiente. De 6 a 10 minutos, tá? Mas normalmente, nessa quantidade que eu coloquei aqui, é 10 minutos, tá? Aí eu vou agora fechar a nossa carne. Beleza. Aí. Fechei as nossas duas panelas, tá? Aqui a gente tem a nossa carne, que é o nosso ragu. Vai demorar em torno de 40, 45 minutos, tá? Depende da carne que você usa, mas essa aqui, como é capa de costela, é 40 a 45 minutos. A nossa polenta aqui é rápida, tá? Coisa de 10 minutos, 6 a 10 minutos está pronta. Mas durante o processo aqui, quando eu for abrir todas as duas panelas, eu vou mostrar, tá certo? Beleza! Até mais! E no final eu tenho aqui champignon. Tenho aqui um pouquinho de azeitona, mostarda Dijon, salsinha picada e a tríplice coroa dos queijos, tá? Que é o parmesão, cheddar e a nossa mussarela, tá? Que é só no final do processo que vai, certo? Mas quando a gente for fazendo os processos a gente vai mostrando, tá certo? E tem mais alguns outros temperos aqui que eu vou colocar depois, que é a páprica defumada. Eu gosto de colocar, podia ter colocado antes, mas vou colocar só depois. E eu tenho também a fumaça líquida, tá? Eu tenho um pouquinho de orégano, que eu gosto de colocar um orégano, porque molho de tomate combina bem com orégano, e uma pimentinha no final, para ela realçar o sabor, tá? Para dar aquele aroma bacana, tá certo? Daqui a pouco a gente volta pro resto da... Fala galera, beleza? Então ó, chiou, faz 10 minutos que chiou, então eu vou desligar um pouco a nossa polenta. Cheiro maravilhoso. Tá, eu vou desligar e vou deixar sair a pressão naturalmente, tá? Sem tirar a pressão debaixo da água fria nem nada, tá? Eu vou deixar criar naturalmente aqui. E a nossa carne já continua, tá? Então já faz mais ou menos uns 25 a 30 minutos que ela tá ali, então ainda falta mais um tempo, tá? Então a gente vai deixar ela continuar lá cozinhando a nossa carne até ela estiver quase desfiando. Aí é hora de desligar. Que é mais ou menos isso aí, 45, 50 minutos, até uma hora mais ou menos, tá? Pode deixar uma hora, quer desmanchar, legal, uma hora. Praticamente desmancha. Até músculo, se você fizer músculo, vai desmanchar em uma hora. Aí, falou o Thiago. Tá certo? Só ficou o nosso ragu, que ainda está cozinhando, que é uma carne mais dura, tá? Uma carne mais acessível, mais dura, mas muito saborosa, então a gente vai deixar ela cozinhando ela até desmanchar, ficar desfiando, aí sim. Aí a gente vai colocar por cima da nossa polenta aqui, aí a coisa vai ficar chique, certo? Até mais! Tá, beleza? A gente está cozinhando aqui o nosso ragu ainda, tá? Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque tá para acabar a vermelha, tá? E só tem uma câmera, tá? Somos pobres, youtuber pobre, tá? Só tem uma câmera. Então eu vou ter que desligar, vou ter que trocar a bateria, então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá certo? A outra parte é mais curtinha, tá? Mais tranquilo, o grosso do processo apareceu aqui, tá? Então a outra parte vai ser só finalizando aí o prato e tal, mostrando para vocês como é que ficou, tá certo? Abraço, até mais, tchau, tchau.